Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade de mais este dia. Aqui estamos neste dia mais nas nossas vidas, nas vossas vidas, hoje. Dia lindo, belo, não é? Dia magnífico, do qual nós acordamos já meio intranquilos, não é? Vocês desse lado acordaram meio inseguros, acordaram meio aborrecidos, acordaram algo que não é muito bom para cada um de vós, não é? Algo que não é muito bom porque nós estamos captando energias negativas, correntes energéticas negativas do planeta. Cada um de nós estamos vibrando numa sintonia, numa harmonia. Aqueles que se levantam já tristes, angustiados, desanimados, com pouca fé e segurança para o dia, estão vibrando numa frequência que estão entrando nesses padrões energéticos, nessas energias negativas que vos trazem realmente essa condição. Não quer dizer que nós todos os dias toda a hora tenhamos que estar a sorrir, porque para sorrir também é preciso um motivo e muito esforço. Como é para estar triste? Para estar triste. A tristeza também temos que fazer muito esforço. Podemos não nos aperceber, podemos não saber, mas a tristeza é a tristeza que começa em cada um de nós. Começa em vós, que se transmite depois para o lar, que se transmite para a família. A vossa tristeza irradia para os amigos, para os familiares. A vossa tristeza irradia nos vossos caminhos. A vossa tristeza irradia para os vossos trabalhos. Por todo o caminho que vocês percorram, lá vai a desgramada da tristeza e essa energia que não é nada bom nem para vós e nem para quem vos rodeia. Deixa uma insegurança, um desânimo. Pois é, esse desânimo não é muito bom. Não é muito bom para ninguém. Porque nós já estamos aqui, físicos, vivos, já ultrapassamos a noite. Cada noite que nós passamos, ela é muito difícil, ela é insegura. Cada noite que nós passamos é um campo que não entra no nosso imaginável, porque nós não sabemos o que se vai passar durante a noite, convosco, com qualquer um de nós. O nosso espírito, a nossa mente, os nossos sonhos. Aqui há muitos anos, como vocês sabem, para vos transmitir essa condição
da noite, eu há mais de 40 anos que sou médium, não é? Médium. Mas não há esses anos que eu estou nos tempos na corrente indiana do espaço. Há muito menos tempo. Tenho muito a aprender, não é? Com certeza que sim. Mas eu já era médium. Ainda não conhecia a corrente indiana do espaço. E eu tinha pavor, tinha medo, tinha raiva da noite. Eu tinha um pavor enorme da noite que eu queria que sempre fosse de dia. Durou alguns anos. Eu tinha pavor. Eu deixava-me dormir tardíssimo, acordava cedo, porque na parte da noite, como aquilo já era repetitivo, era quase sempre, durante alguns anos, era à noite, era o dormir. Eu precisava de descansar. Eu, como vós, nós, no nosso corpo físico, precisamos do descanso. Descanso da noite, descanso da mente, descanso da nossa psique, descanso da nossa parte espiritual, descanso de todas as nossas faculdades. A nossa mente tem que libertar-se, tem que se libertar do peso que acumula durante o dia ou durante as semanas, e é a noite que consegue às vezes fazer esse milagre. Eu tinha ódio, tinha pavor, tinha medo da noite, porque era a noite que me vinha, era a noite, independentemente do que se passava durante o dia, era à noite que eu tinha os maiores pavores, os maiores medos, as maiores angústias, as maiores, que sofria as maiores atrocidades. Era na noite que eu ia sempre deitar-me, tarde, dormir tardíssimo. Tinha noites que eu não dormia. Tinha muitas noites que eu não dormia. Quando dormia era tarde e levantava-me cedo. Mas mesmo aquele pouco que eu dormia era o suficiente para eu ficar no pânico. Ficar no meio envolto numa guerra. Ficar projetado, sofrer a presença, que não vou aqui comentar, salve Deus, sofrer a presença de certas e determinadas individualidades. Eram sempre as mesmas. Eram sempre as mesmas. As mesmas individualidades. O que me causava pavor, medo. Isto para dizer que nós, na nossa noite, claro que ao longo dos anos eu fui me libertando, eu fui tendo mais conhecimento, eu fui aprendendo, enfim, e ao fim de muito tempo mesmo, é que eu aos poucos me consegui ir libertando. Claro que com ajuda, não é? Tive que precisar de ajuda para vencer para ter esta conquista. E eu já era médium. Dizer assim é médium não tem... Claro que eu era um médium pouco esclarecido. Eu era um médium com pouco... Eu sabia da mediunidade, inclusive nesse tempo eu até renegava, não queria saber, não queria entrar nesse campo, não é?
Mas, por tanto sofrer, eu tive que procurar as bases para o meu melhoramento, o meu conhecimento, a minha evolução, que se parte por o conhecimento, e do qual ultrapassei essa fase, por conta da minha mediunidade, não é? Por conta da minha mediunidade, ultrapassei as idas para o hospital, como eu já contei, não é? Durante muitos anos, que ia para o hospital, caía, enfim. Isto tudo para ver que nós, médiuns, nós somos médiuns, mas nós não somos super-homens. Está bem que eu nesse tempo eu dizia que não queria saber, falava comigo que não embora eu tenha hoje um mentor que me acompanha há mais de 40 anos, graças a Deus, que tenha conhecimento dele, e tenho conhecimento dele. Mas outras condições eu não queria saber. Eu ignorava, eu não queria saber. Eu dizia para mim mesmo que não queria entrar nesse campo, o que me atrasava a minha vida. Dizer assim, hoje a minha vida está má, não está. Eu, graças a Deus, tenho saúde, no meu lar vive saúde, a minha esposa tem saúde, os meus familiares têm saúde, e eu hoje poderei dizer que estou bem. Não tenho os mesmos problemas que vós tenho, não tenho as mesmas angústias que vós tenho, as tristezas tenho, problemas de saúde tenho, mas desde esse tempo atrasado que se passou comigo, quando eu abri a minha mente, quando eu abri a minha aura, quando eu abri a minha sintonia, a minha visão, eu entrei noutro campo, entrei numa outra estrada, uma estrada mais florida, com mais conhecimento, do qual me foi tirando as mazelas que os medos, esses medos que eu morria de pavor, porque tudo tem uma solução e uma condição, do qual a vós poderá acontecer o mesmo, e isto para dizer que nós, à noite, nós ficamos suscetíveis a condições que nós somos uns verdadeiros desconhecidos. Nós não comandamos nem de dia, não é? Nem de dia nós comandamos. O que quer que seja, quanto mais da noite, que a nossa mente, o nosso corpo físico vai descansar, a nossa mente vai relaxar, vai, ou não, as nossas faculdades físicas, a nossa corrente sanguínea vai diminuir, o batimento cardíaco, a respiração, o pensamento diminui para menos de metade, tudo reduz a sua condição. É o abatimento geral do corpo físico em nós. Mas é na noite que nós precisamos de proteção. É na noite que nós, de manhã, acordamos cansados. Nós de manhã acordamos já cansados, numa euforia, num desgosto, não pode ser, porque algo não está bem.
algo não está bem com cada um de vós que acontece isso, porque a noite é para nós descansar. De manhã o nosso cérebro precisa de descanso. O vosso cérebro. Porque se o nosso cérebro não descansar, nós entramos numa espiral para acumular tudo o que é negativo em cada um de nós, inclusive traduzindo para nós algumas mazelas que se traduzem depois em doenças, em desequilíbrios. Pode ser. Uma delas, muitas delas, não é? Muitas dessas doenças depois poderão custar a passar. Pois é. Onde são tratados por psiquiatras, por psicólogos, por neurologistas, não é? Porque nós não descansarmos bem poderá começar no início de uma depressão. Uma depressão. Eu estou aqui pensando em algumas pessoas que descansam mal, pouco. Ora bem, poderá ser um indício. A pessoa às vezes não liga. A pessoa às vezes não liga. O estar a descansar pouco não é normal. Porque cada ser físico precisa de umas 6, 7 horas de descanso. Tá? Quando nós descansamos 1 ou 2 ou 3, já não é normal. Já começa a acumular para dentro de nós algumas condições. E vós, meus irmãos, minhas irmãs, sois médiuns, não é? A vossa mediunidade, tal como a minha, e para quem não é médium, continuam a precisar de dormir. Nós continuamos a precisar de dormir. Eu trabalho muito mediunicamente. Muito, um pouco, pronto. Acumulo em mim, quer queira, quer não, muitos resíduos espirituais que não são meus. Está bem que eu faço as minhas preces, entro em sintonia com esses planos etéricos, com essas dimensões. Quando me vou deitar, faço as minhas preces, agradeço a Jesus, a Deus, a Maria, por o dia, por a oportunidade, peço a proteção dos meus mentores e vou-me deitar. Porque médium não é super-homem, inclusive tem que descansar muito bem para poder aguentar o balanço do dia. Estamos num fim de semana, não é? Há templos que hoje estão abertos. Hoje, amanhã, para médiuns, hoje ou amanhã será um dia de trabalho. Será um dia de trabalho mediunicamente. Como eu ontem disse, nós não somos nós que trabalhamos, não é? Não somos nós mas somos nós que libertamos a energia, mas somos nós que libertamos o ectoplasma para, quer seja nos tronos, na cura, quer seja na linha de passe, quer seja qualquer trabalho. É do médium que sai a energia, o ectoplasma, a sintonia, que sai toda essa é do médium, embora transmitido por os mentores. Os mentores transmitem aquela sintonia, mas nós, seres físicos, é que temos a condição. Nós, seres físicos, por isso
somos médios porque os mentores precisam de nós, de vós. Precisam de vós. Para nós podermos transmitir aquele ectoplasma, aquela energia a quem quer que seja. Os mentores são de luz, são de amor, são evoluídos, são espíritos evoluídos, são espíritos que já não precisam de vir ao mundo físico, já não precisam de vir reencarnar, já não têm resíduos kármicos, já não têm na transcendência de cada um, já evoluíram o suficiente. E eu, como sempre, costumo citar Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, não é? Do qual eu sempre falo, e cada vez que surge um nome, ele está em primeiro. Chico Xavier, eu penso que ele já não precisa de vir ao mundo físico. Isto é o que eu penso. Mas quando ele vem, quando os nossos mentores vêm, quando qualquer espírito vem, precisa do ser físico. Precisa do ser físico. Porque nós é que temos a condição de largar aquele ectoplasma, que é a energia que nós transmitimos, aquela vitalidade, aquela energia para o paciente. Claro que nós dispomos da energia, vós dispondes da energia, e aqui o médium da incorporação, é por isso que o médium da incorporação às vezes sai mais desgastado de um trabalho, mas aquilo, salve Deus, é logo reposto, tá? Não precisa estar uma semana em repouso, ou não precisa estar um dia. Não, quando nós viemos para os nossos lares, já viemos novinhos, tal e qual ou melhor do que quando fomos. Mas, voltando aqui, à noite, nós na noite é quando precisamos, vós, podem ter o marido ao lado, podem ter a esposa ao lado, que nessa altura ter o marido ou ter a esposa ao lado não importa. Porque não importa, porque vocês vão dormir, não é? Cada um tem a sua condição, cada um tem a sua individualidade. Na sua individualidade, o marido pode não ter sono, a esposa pode já estar a dormir. Pode ser o inverso. Pode a esposa não ter sono e o marido, mal caiu na cama, ficou dormindo, cansado. Mas a esposa também está cansada. Agora, o que conta é aqui no cérebro. O que conta é que esta caixinha complicada que nós temos, que nos baralha e nos tira o sono. Muitas vezes. Nós, a noite é um caminho, com retorno. Nós, durante a noite, sonhamos muita coisa mas nós retornamos sempre. O nosso espírito, ele parte, vai a esses planos, a essas dimensões, a esses... Muitas vezes nós cruzamos esses portais de dor, angústia, sofrimento. Nós cruzamos o nosso espírito vai ver às vezes aqueles horrores, não é? Eu falo de mim, penso que vós são iguais. O nosso espírito às vezes vai ver aquelas condições deploráveis, porque no mundo espiritual há condições que nos enche
Uns enchem-nos do medo, outros enchem-nos de nós, às vezes, nesses mundos etéricos, onde nós temos a oportunidade, aqui acontece com todos, não importa lá, acontece com qualquer condição de médium. Mas tem alturas que nós realmente tem situações que nós, deploráveis, que nós nos enchemos de medo, de compaixão, enfim, e às vezes até de pavor, mas enfim, isto para dizer que, mas o nosso espírito, mal o nosso corpo tem um sobressalto, o nosso espírito automaticamente regressa à sua origem, que é aqui, esta roupagem. A nossa mente, o nosso espírito vai, percorre, enfim. Vós até vos podem ver lá deitados, com a esposa, com o marido, vocês vêem-se lá deitados, vão às vossas vidas espirituais, não é? Na condição que for de ajuda, normalmente é de ajuda também, muito de ajuda, por esses irmãozinhos que estão necessitados das mais variadas ordens, que não vou aqui entrar em pormenores, mas vocês foram. Mas o vosso espírito tem que fazer o retorno. Por isso, a noite, ela tem sempre o retorno. Tem o princípio da noite e tem o fim da noite, que é o amanhecer. E nós dormimos mal, descansamos mal, acordamos cansados, não é? Acordamos cansados. Será bom, cada um de nós, de vós, que isso aconteça, porque depois é uma condição repetitiva, não é uma situação isolada, não é uma noite só não dormir, ou duas, não, aquilo passa a ser uma rotina. É porque algo não está bem, é porque algo poderá não estar bem com qualquer um de vós, porque nós durante a noite é para descansar na perfeição, tá? Como todos sabem, nós não precisamos ser médiuns para saber que a leitura edificante, a leitura, o agradecimento quando vamos para os nossos leitos, dormir, deitar, uma prece, um agradecimento do dia, pedir a proteção durante a noite, é o essencial e o ideal. Nós temos que pedir a proteção para a noite, a proteção aos nossos mentores, pedir a proteção a Jesus, a Maria, ao mundo espiritual, a esses seres que nos guardam, porque eles também nos guardam da noite. Eles de noite não vão para a Aruanda, não vão para as suas origens, não, eles continuam, eles trabalham 24 horas por dia, 24 horas por dia, sem tirar férias, sem tirar a hora de almoço, sem tirar a hora de jantar, embora haja ali um intervalo que todo o espírito, enfim, mas eles não tiram folgas, férias, hora para dormir, para descansar, porque já não necessitam. Nós é que necessitamos. E aqui estamos hoje, meus irmãos, mais um dia, mais uma rica e feliz oportunidade, não é? Fim de semana lindo, belo e maravilhoso. Quantos não tiveram a oportunidade de chegar até hoje
por conta da pandemia que está aí instaurada neste planeta, por conta de outras mazelas físicas, doenças, por conta mas não chegaram. Aqui nós podemos atribuir uma culpa de uma doença, de uma causa, O que é certo é que não chegaram. Foram todos para o mundo espiritual. Caminham todos já nessa parte do etérico. Muitos não estão preparados, não estavam preparados para ir, para seguir, mas tiveram que ir. Independentemente das mazelas que foi, da doença, eles partiram, foram, não tiveram a oportunidade de estar aqui. Hoje muitos queriam um dia, 2, 3 para estar aqui, para fazer a diferença, para melhorar alguma condição que deixaram de fazer. Vós, nós, temos a oportunidade, estamos aqui fisicamente, neste mundo para fazer ainda a diferença. A diferença é nós, nas nossas vidas, nos nossos lares, famílias, por onde nós caminhemos, fazer a diferença. Hoje é dia de trabalho nos tempos, hoje e amanhã, graças a Deus, para esses que têm a oportunidade. Se protejam, se resguardem-se, porque ser humano não é imune, lembrem-se. O ser humano não é imune. Quando ficam contaminados, toda a gente fica muito, muito, muito aflita. Então, meus irmãos, se cuidem, nós vamos estando aqui. Este é um vídeo de bom dia, já vai em 31 minutos. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, meus irmãos, na página do YouTube, se inscrevam na página, deem o seu like, o seu gosto, se ativem as notificações lá no sininho, não é? No sininho, para receberem posteriores vídeos. Acima de tudo, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima e a esse mundo espiritual que é enorme, imenso, nessas vastas dimensões, planos, nessas origens, nesses povos, nessas correntes etéricas que possam chegar até cada um de vós, essas grandiosas falanges de amor, de paz, de serenidade, para levar o equilíbrio, a harmonia, o descanso aos vossos espíritos. Página do YouTube, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado sábado. Páginas do Facebook, meus irmãos, minhas irmãs, também um lindo e abençoado sábado. Página do WhatsApp, Mundo Espiritual. A todos eu desejo um lindo e abençoado sábado. Quem for trabalhar, se cuide, se proteja, se mediunize, se proteja de todos os lados, porque as forças negativas, elas se projetam de qualquer lado, de qualquer forma e de qualquer maneira. Às vezes da forma que vós menos esperam. Às vezes é do lado que vocês menos esperam. Então, assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, que Maria os abençoe nos seus lares, nas suas vidas, jornadas e caminhadas. E aqui vamos estando hoje, neste dia iluminado. Graças a Deus, né? Por mais esta bênção, esta oportunidade. Meus irmãos, as melhoras aos doentes e saúde para todos nós, paz e alegria é o que importa. Graças a Deus.